Olá, tudo bem? Daniel? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Boa tarde. O seu som tá saindo? Deixa eu ver o que aconteceu. Acho que é o meu aqui, ó. Vamos ver. Agora sim, agora sim. Agora saiu. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, doutor, graças a Deus. Tá meio desanimado, impressão minha. Fica não. Não, rapaz, eu ando meio cansado, tem uma sequência aí de coisas acontecendo, mas Não fica não. faz parte. Não fica não, sabe por quê? Porque quanto mais a gente desanima, pior fica, né? Tenta fazer alguma coisa que você goste, sabe? Não sei, às vezes uma caminhada, às vezes a gente gosta de parar de um lugar e tomar Coca-Cola. É um exemplo, né? Pra você pôr a cabeça no Verdade, lugar. verdade. Porque cansa, é questão de energia também, né? A gente é muito sugado, né? É muito sugado. Sim, sim, de Cuida fato. cuida da sua saúde física e mental. Eu tive um princípio de infarto recentemente. Estou tentando mudar alguns hábitos, né? A gente é perfeccionista, quer tudo certo, quer entregar tudo no prazo e não concorda que o juiz ou a juíza fez algo errado. Mas não tem jeito, né? A gente É, não consegue tomar conta de tudo, né? eu também tive uns problemas sérios aí de saúde, tive uma filha de 3 meses, Olha lá. enfim, meu irmão com câncer, é uma porção de coisa que vem acontecendo, que a coisa anda meio Eu feia, aí sei. agora tem esse processo também, enfim. Nos anima não, viu? A gente precisa vencer, né? Esses obstáculos. E eu vou ser sincero, eu percebi que uma hora é um, uma hora é outro, né? Então acho que a gente nunca vai viver sem um obstáculo, né? Não, sossego total não, não tem como. Não tem. Felicidade plena é uma mentira, né? É uma utopia, né? É, com certeza. Nessa vida, sim. É uma utopia. Não existe, não. Acho que felicidade são os momentos. Conte comigo, viu? Mais que um professor ganha um amigo, quero o seu bem. É, tô aqui para te ajudar. Com muito carinho, muito respeito, tá bom? Que você precisar, conte comigo sim. Perfeito, doutor. Eu não queria ninguém menos que você mesmo. Por isso que eu fiz questão. Eu sou seu aluno, você deve saber, né? É aluno da pós, né? É, da pós de imobiliário. Isso. É, da ESO. Apesar de policial civil, eu tô nesse meio aí, tô comprando casa de leilão, casas populares, né? Tá fazendo De uma bem. maneira aí que eu consegui. É o pé de meia, Pago né? É o pé de meia. 5 da casa. Tem que Com fazer, tem que certeza. fazer o pé de meia. Porque a vida passa rápido, né? E se a gente for depender da aposentadoria da Previdência, né? Ou qualquer Não, não aposentadoria, dá. estamos perdidos. Não, Estamos não, perdidos. não dá, não dá. Não dá, não dá. Impossível, E impossível. e a melhor coisa que tem é imóvel. Podem falar o que for, mas imóvel, se você compra ele num valor de mercado, você nunca vai perder. De mercado, hein? A gente tá nem falando abaixo. E ruim você vai alugar. Ah, mas é um terreno velho. Terreno velho você faz três quartos, cozinha e aluga. Né? Então, imóvel sempre é um bom negócio, né? Eu tô bem perto de me convencer disso. É um bom negócio, sim. Ó, vai dar tudo certo na tua vida, não desanima não, viu? Mas sim, doutor. Mas sim, são fases, né? Umas fases mais complicadas, mas a gente tem que ter, independente da fé, da religião, não importa qual, vamos lá, cabeça boa, pensamento positivo, vem aquele pensamento negativo, a gente foge dele. Verdade. Vamos junto que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Então, doutor, eu preparei assim um resumo, eu vou tentar ser sucinto, né? Até por conta do tempo. Eu posso começar a falar? Pode sim, tô aqui para te ajudar, pode sim. O que acontece, assim, para começar, minha mãe, ela é filha de uma portuguesa que ainda é viva, fez 90 anos há pouco tempo, e essa minha avó, ela se casou com um português também, que é padrasto da minha mãe. Eles foram muito ricos, tiveram empresa de... Muito ricos, foram ricos, tá? Tiveram empresa ligadas a papel, depósito de papel, coisas ligadas a papel. É, e durante a vida adquiriram muitos imóveis e adquiriram muitas dívidas. É, e quando minha mãe se casou, isso lá em 82, em 9 de janeiro de 82, eu não sei bem como foi a história, mas pelo que eu sei, o apartamento que minha mãe mora hoje foi permitido que ela morasse lá por exigência da minha avó. Ele cedeu que a minha mãe morasse lá. E durante a vida inteira da minha mãe tem 65,
E ele foi o que ele fez. Nunca foi presente nem amorosamente, nem financeiramente. Na época que ela ficou desempregada, ele sequer emprego ofereceu. E durante todos esses anos, houve um determinado momento que eles se separaram, e estão separados de fato, acredito que mais de 10 anos. Nossa, passou o tempo, né? Ele saiu do lar, eles são casados em comunhão universal, né, que era o regime da época. Ele saiu do lar, simplesmente ela ficou, e ela vive de pensão, e ele não paga nada para ela, não paga pensão, e ela vive lá da aposentadoria dela, que ela trabalhou um pequeno período, mora num apartamento enorme de, sei lá, 5 quartos, na Tijuca, na Andrade Neves, que também está sendo processado por falta de pagamento de condomínio. Eles vão perder o imóvel por conta disso. O imóvel que vale 1 milhão vai ser vendido por, sei lá, 300, não sei. Algumas contas da minha avó, que ela tinha poupança, que nós nem sabíamos, foram detonadas, porque ela, como é casada em comunhão de bens, ela perdeu esse dinheiro. Isso é um outro problema. Diversos imóveis que ele tem, eu fiz uma breve pesquisa através dos registradores. Eu sei que essa pesquisa aqui não diz que ele é o proprietário desses imóveis, mas é uma pesquisa pelo CPF que diz em quantas matrículas ele aparece. O CPF dele aparece, mas ele pode ser locatário, enfim, pode não ser o proprietário desse imóvel, mas acredito que a maioria ele seja. E só no estado do Rio são 7, incluindo tem bens em Portugal, enfim, eu estou tentando fazer um resumão. E esse imóvel que minha mãe mora é o único que não tem dívida, o único que está com IPTU em dia e condomínio em dia. Por quê? Porque minha mãe mora e ela paga tudo. Então, desde 82 ela reside lá. Eu fui criado lá, morei 30 anos lá, estou com 40. Com 30 anos eu saí. Em 2014, foi ingressada com um advogado generalista, amigo da família, com uma ação de uso capião. A advogada desistiu da ação em 30 de julho de 2015. Foi homologada a desistência, né, e foi extinto o processo. Em 2017, foi dada entrada em uma nova ação de uso capião. E só que essa ação minha mãe perdeu. Acabou perdendo a ação. Perdeu. Ela está lá há mais de 40 anos. Até mais. Só que ela perdeu porque ele juntou um contrato de aluguel que foi assinado em 31 de outubro de 2000 e tinha uma previsão de término em 30 de abril de 2003. Nunca houve nenhum pagamento de aluguel. Esse contrato, na época, ele disse que seria para embasar um empréstimo que ele precisaria fazer. Certa vez ele pediu para minha mãe para ser sócio da empresa com uma participação de 0,0000 não sei o que, para que ela fosse laranja, tá? É isso, né? Ele não falou com essas palavras, mas era isso, e ele propôs pagar o condomínio. Minha mãe, na época, orientado por mim, apesar de ainda não estar fazendo direito, na época eu falei para ela sair fora, que com certeza era para usar o nome dela. Então, em 2017 ingressa com essa ação, em 2023 agora perdemos em apelação, tá? O juiz indeferiu prova testemunhal, dizendo que os documentos que estavam nos autos eram suficientes para julgar o processo. Antecipadamente. E a advogada, por sua vez, deixou transitar em julgado, não fez embargo de declaração. O indeferimento de prova oral, ela não agravou, não pensou na possibilidade de recurso especial, a ação transitou em julgado, e o fundamento básico do acórdão foi esse contrato, a posse precária, por causa desse contrato, e por causa de uma alegação de contrato verbal de aluguel que eles fizeram lá no processo, que não tem nenhuma prova nos autos, até porque não teve oitiva de ninguém, não
tinha como provar contrato verbal nenhum. Inclusive, isso é mencionado no acórdão, mas citando que a tese do réu era crível, baseado em nada. Só disse que era crível baseado em nada, porque não tinha nenhuma prova testemunhal. Então, eu acho que foi mais ou menos esse. Ele afirma também que é separado de fato há 10 anos. Isso ele afirma no processo. Mas ele diz que pagou os IPTUs de 2004, 2005, 2006 e 2007, só que é mentira. Minha mãe não achou comprovante de 3 anos, só que ela achou comprovante de alguns outros. Eu estou só tentando falar tudo que eu posso. Não, fica à vontade. Por isso eu estou deixando você para não te interromper, para você não perder a ideia. Sim. Eu tenho as perguntas também anotadas. Ó, ela só não achou de 2005, 2006 e 2007. Tá. O de 2004 que ele alega aqui, ela achou lá. Aí o que acontece? Eles alegam também que minha mãe, esse apartamento aqui que eu estou morando, a madrinha da minha mãe deixou em testamento para ela. Foi aberto o inventário, não se finalizou o inventário, ainda está em nome da minha madrinha. E ela faleceu em 4 de outubro de 2007. E ela deixou filhos? Não, ela deixou em testamento para minha mãe, não tem filhos, não tem parentes no Brasil. Eles juntaram esse testamento lá, alegando que ela não poderia usucapiar, porque ela seria proprietária. A tese dessa ação de 2007 foi o usucapião especial, né, o de 5 anos, se eu não me engano, urbano, com menos de 250 metros quadrados. Mas desde 82 para cá, eu acredito que tem diversas espécies de usucapião que poderiam ser... Mudou muita coisa, né? Eu sempre falo que o usucapião, no passado, o usucapião era o basicão, eram 5 espécies ali que a gente aprende na faculdade. Mas não, hoje em dia nós temos o quê? Mais de 36 espécies de usucapião. Então, quem gosta dessa área, quem atua nessa área, eu falo para os meus alunos, tem que se atualizar muito. Por quê? Hoje tem o usucapião, isso já há uns 15 anos, 20 anos para cá, o entendimento. Tem o usucapião do vício registral. Poxa, você faz o usucapião e regulariza o imóvel que não tem registro em lugar nenhum, um usucapião próprio. E as pessoas continuam vendendo um usucapião como se fosse só aquele basicão, feijão com arroz, né? E não é, né? A gente tem muita coisa. Eu esqueci de mencionar que minha mãe se divorciou em outubro de 91. Tá? Isso é um outro ponto que eu queria mencionar. Aí, assim, doutor, eu anotei um caminhão de perguntas. Assim, fica à vontade, vou fazer o checklist. Eu acho que antes de eu perguntar, de repente é melhor o senhor dar um parecer com relação a isso. E aí depois eu vou fazendo as perguntas, mas talvez algumas já sejam até respondidas. Né? Normalmente é assim, eu acabo respondendo antes. O que o senhor acha mais ou menos desse panorama? Eu preciso... Hoje o seu desejo, né, a sua vontade, é regularizar o imóvel e passar para o teu nome. Para o nome da minha mãe. Na verdade, eu esqueci de um detalhe importante. Essa ação a gente só ingressou com ela porque o irmão da minha mãe, que é irmão só por parte de mãe, que é filho do padrasto dela, que é o proprietário do imóvel, sugeriu a gente, dizendo que foi ideia do João, que é o padrasto, que entrasse com essa ação em 2017, que isso teria sido uma proposta dele para que pelo menos salvaguardasse um imóvel, porque ele está na dívida ativa do Estado e do município, e eu fiz pesquisa, ele está sendo processado. É uma dívida de mais de 5 milhões. E ela não prescreveu essa dívida? Pois é, eu não sei. Eu pesquisei lá na Procuradoria-Geral do Estado e está aqui, consulta de débitos. A empresa está em nome da empresa, né? Eu não acho que vai dar para ver. Mas está em nome da empresa os débitos. Então, assim, a princípio ele não pode vender nada. Ele já dilapidou patrimônio, ele já transferiu diversos imóveis para o irmão dela, para o irmão da minha mãe.
no final das contas, é possível que minha mãe fique sem nada. A minha avó vive de pensão há 40 anos, de salário mínimo. Minha mãe está pagando o plano de saúde dela de R$ 2.000 com uma poupança que ela deixou, que em breve vai acabar. Então, assim, ele abandonou geral. Ele só salvaguardou o irmão da minha mãe, transfere bens para ele, e o neto, que assim, com o perdão da palavra, é um marginal, usa drogas e fez diversas outras coisas que não vêm ao caso, transferiu bem para nome dele. Então, é uma lambança total. Eles, teoricamente, estão cagando para minha mãe. E eu não sei porquê, é porque eles são gananciosos mesmo, e é isso. Agora, esse imóvel que você está falando é esse que você está? Não, esse que eu estou é o do testamento. É do testamento. Esse imóvel hoje, como está a situação de posse dele? Quem está na posse? Minha mãe mora lá com um dos meus irmãos. Porque eu estou pensando aqui, a sua mãe, quantos anos ela está há quantos anos? Pois é, você desculpa, mas eu acho que é 65, você sabe? Não, fica tranquilo, acontece mesmo, a gente confunde mesmo. É 65, se eu não me engano. Eu falo isso porque, claro, é possível fazer uso capião só no nome dela, mas pensando, bato na madeira, né, nova ainda, muita saúde, mas poderia, né, regularizar esse imóvel já pensando numa economia lá na frente de inventário. Então, se vocês quisessem e aceitar, se achar interessante, esse uso capião poderia ser feito só no nome de vocês, os dois irmãos que se dão bem, ou só no seu nome, né? Também seria opção, ou no nome dela e seu, um exemplo, né? Isso se passasse isso pela sua cabeça, né? Eu nem sabia disso, porque teoricamente estão todos na posse também, né? Se ela mora lá, eu pensei até se fosse o caso, porque tem esse trânsito de julgado dessa ação agora, mas eu depois pensei, meu irmão mora com ela também desde que nasceu, ele tem 25 anos. Então, ele nunca entrou com despejo, com ação de cobrança de aluguel nenhum, que foi esse contrato fake aí, que eu não sei com que cargas d'água, como é que um juiz julga baseado num contrato assim, e ainda vai para o tribunal e o tribunal concorda. É complicado. O judiciário, eu sempre falo, né? O brasileiro nós pegamos muito no pé do legislativo. É muito comum a gente reclamar de deputado, vereador, né? É comum, vamos reclamar porque tem que reclamar mesmo. Mas o brasileiro tinha que pegar no pé, principalmente o advogado, a advogada, a OAB, do judiciário. O judiciário não tem padrão os julgamentos. Por mais que tenha uma jurisprudência, não tem padrão. Cada juiz faz o que quer, juíza. Tem muita gente boa. Vamos respeitar os bons profissionais que ali estão. São lutadores, né? Para enfrentar o sistema. Mas tem muita gente ruim. Tem juíza que não aparece no fórum. Não vai no fórum. É o assessor ou a assessora que julga. O juiz, não é ele que julga muitas vezes. É o assessor, a assessora, né? A juíza, vamos generalizar, mas tem juiz que tem mercado, tem juiz que tem comércio, juíza, restaurante, e muitos viraram coach, agora virou moda, né, do coach. Sim. Mas diga, aí o que o senhor tinha em mente? Por quê? Porque se de fato vocês pensarem dessa forma, não precisa ser só vocês no polo da ação, pode ser também, mas se a gente de fato conseguir colocar só vocês, é uma forma de evitar lá na frente, bato na madeira, vai dar tudo certo, vai ver muito, mas é uma forma de evitar o inventário, né? Você consegue evitar o inventário, né? Porque você vai regularizar esse imóvel direto para vocês. Aí você vai falar, mas professor Júlio, como que é feito isso? Na verdade, ela pode fazer uma cessão de direitos possessórios não onerosa para vocês, ou para você, entendeu? Sim, e aí pegaria toda essa posse, né? Que a cessão, ela vale para... Ela vale. Mas isso é para evitar um inventário e ela continua morando lá, né? Ela continua morando lá, né? Não muda nada, né? Na verdade, ela passa a posse para você, se você aceitar, se ela aceitar, de forma não onerosa. Amanhã, depois, ou hoje, até para resguardar a situação, para proteger, você faz um uso capião no seu nome. Aí você faz o seu nome usando a posse dela. Que tese que você está usando? A tese da soma da posse. E aí você consegue, se fizer hoje o uso capião, você consegue blindar, né? Você consegue blindar porque o uso capião não é só para regularizar o imóvel. No seu caso,
vai virar um guarda-chuva, né? Um escudo protetor. Entendi, entendi. E eles não poderiam alegar o trânsito dessa ação, até porque não são as mesmas, não seriam as mesmas partes, né? E olha que interessante, você criaria um escudo protetor de fato mesmo, né? Ou seja, se alguém ingressar com uma ação, com uma outra estratégia diferente, vocês vão usar o quê? A súmula 237 do Supremo para se defender. O que é a súmula 237 do Supremo? É a súmula que permite que o uso capião seja utilizado em matéria de defesa. Então, você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você regulariza o imóvel, ou seja, transforma a posse em propriedade, e ainda usa em matéria de defesa. Eu diria até três, e evita um futuro inventário, né? Que é muito mais oneroso. Se a gente fala de inventário, a gente está falando só de tributo para fazenda é 4% do valor. O valor é alto, né? Eu acho que é uma coisa plausível, porque assim, na verdade eu tinha diversas dúvidas. Primeiro, o contrato de aluguel, ele teoricamente encerrou em 2003. Como não houve essa é a primeira dúvida, como não houve nenhuma renovação, o contrato de aluguel, eu digo, assim, é fake, nunca houve pagamento nenhum, mas enfim. Ele encerrou em 2003. Ele se prorrogou automaticamente? Poderia se alegar isso? Existe sim a renovação automática, né? Ela é comum no Brasil. A renovação automática ela existe de fato. Agora, tem que ter uma cláusula de renovação automática. Quando não tem, pode ter até ser alegado, mas fica meio confuso, né? Porque eles botaram prazo no contrato, isso eu vi. Eles botaram terminando o dia tal. Botaram o dia, entendeu? A data, no caso. O ideal é fazer um uso capião. Quanto tempo de posse a sua mãe tem? Muitos anos, né? Então, começou em 82, quando ela casou. E permanece até hoje. E aí teve essa teórica quebra aí de posse nesse período de outubro de 2000 a abril de 2003, que seria esse tal desse contrato. Mas antes disso já haveria tempo suficiente. E na verdade, o acórdão e a sentença se baseiam dizendo que a posse foi precária por conta desse aluguel e que isso demonstra que houve oposição e que na verdade foi a título de tolerância que ela nunca teve o animus domini, entendeu? Mas isso é a alegação deles, né? Na verdade, quem tem a posse há tantos anos tem a alma de dono, né? E essa posse, as pessoas confundem muito. Eu falo para os alunos, a pessoa sai do imóvel e volta, porque foi fazer uma viagem, foi morar uma época na casa de alguém, um filho. A posse foi ininterrupta. Não é bem assim, né? Ela saiu do imóvel, quando isso acontece, às vezes para fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento, para cuidar de alguém. Então, não é por isso que você perde o direito de usufruir do uso capião. Para a gente aprofundar o assunto, para você ficar claro, que ninguém te enganar, nós temos no Brasil, pelo menos aí 36 espécies de uso capião. Mas quando a gente fala de regularização de imóveis, nós temos três procedimentos: judicial, extrajudicial e administrativo. Em relação ao uso capião, a forma originária. Nesse caso, quando dá para usar o uso capião, eu sempre falo para os alunos, é a melhor opção. Porque quando você vai usar a edificação compulsória, às vezes você ganha, não consegue registrar. Se é um caso polêmico que envolve soma de posse, ou outros fatos polêmicos, área de APP, preservação ambiental, também compensa fazer judicial. Ou até mesmo quando a gente quer usar o uso capião como matéria de defesa, né? Que é o caso de vocês. Sim. Então, você acha que a melhor estratégia seria fazer a cessão de posse para os filhos, ingressar com um novo uso capião? Ingressar com um novo uso capião. Ou ação rescisória por causa desse julgado, ou esperar uma ação de despejo e se defender com o uso capião, né? Eu fiquei com dúvida dessas teses. Duas coisas. Um novo período de uso capião durante esse processo, né, de 2017 até 2023, já seriam 5 anos. Aí, outra dúvida. Mas aí já acabaria esse problema, porque o testamento ela seria proprietária desse imóvel porque está em testamento, apesar de não haver RGI? Algumas coisas que eu queria te avisar, né? Te orientar bem.
O uso capião, o fator de fazer o nome de vocês, de cara, se for possível ela fazer uma cessão de direitos possessórios não onerosa, vocês já evitam o inventário lá na frente, já usa como matéria de defesa e regulariza o imóvel, com um custo muito menor. Isso ajudaria muito vocês nesse sentido. Seria uma regularização que evitaria um gasto desnecessário lá na frente, um gasto alto, né? Não, é possível. Eu tenho certeza que eu chegar para minha mãe e falar para ela que o melhor caminho seria esse, não ia ser boa, eu tenho certeza. Uma ideia estratégica para vocês gastarem menos, para se proteger, não gastar lá na frente. Agora, se não for possível, claro, dá para fazer o nome dela, dá para fazer o nome dela em nome de vocês, não tem problema. Nós temos no Brasil 3 tipos de posse: a posse direta, indireta e alternada. Qualquer posse dá para fazer uso capião. Quando você tem a posse direta, é porque você mora, você tem comércio, então você tem a posse direta, dá para fazer uso capião. Quando você aluga e empresta, dá para fazer uso capião também. Tem gente que fala, não dá sim, tá falando besteira. A posse indireta, quando você aluga ou empresta, que é o comodato, também é possível você usar para uso capião. E hoje no Brasil, de 15 anos para cá, eu falo até no meu livro Direito Imobiliário de AZ, é possível você usar o uso capião com a posse alternada. O que é isso? O imóvel está fechado, mas você tem a chave, está no teu bolso a chave, entendeu? A chave do cadeado, né? Sim. Você não deixa de estar na posse, né? Você não deixa de estar na posse. É uma posse, você não mora, você não empresta, você não aluga, mas você que dita as regras, né? Você faz manutenções, benfeitorias, né? Então, o senhor acha besteira aguardar esse despejo que pode vir, pode não vir? E o uso capião, em tese de defesa, o ideal é que ele seja feito antes da ação litigiosa. Não depois. Ele tem que ser feito antes. O ideal, o correto, é que o uso capião seja feito antes de qualquer ação, né? Para você aproveitar a súmula 237 ao seu favor. Então, posso deixar para depois? Só que você perde a eficácia do uso capião, né? Em matéria de defesa. Então não daria para usar a tese na contestação em si, é isso? Como que funciona? O uso capião, como que ele é usado em matéria de defesa? Você faz o uso capião, então você tem o uso capião vivo, protocolo distribuído, né? Ele foi dado entrada no fórum. Aí quando aparece a dor de cabeça, eu falo aí você vai usar esse uso capião a seu favor, em matéria de defesa. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar esse uso capião e vai alegar na contestação. Agora, o que eu vejo muitos alunos, muitas pessoas fazendo de forma equivocada, totalmente equivocada, é fazer a reconvenção, o uso capião e reconvenção. Imagina, você tem uma ação de integração de posse contra você. Como que o juiz ou a juíza vai falar assim, não, o uso capião é improcedente, ou melhor, né, a reintegração de posse é improcedente e eu dou para você o imóvel em propriedade. Isso não existe, né? Então, é um equívoco, né? Você não usa o uso capião, o que eu quero dizer para o amigo é que você não usa o uso capião em matéria de defesa jogando dentro de uma contestação e achando que vai surtir efeito. Não, ele tem que ser feito por fora e de forma antecipada a ação que vai vir, entendeu? Entendi e não sabia. Eu achei que fosse na contestação. Não, é um grande erro, né? Porque não pode o juiz falar assim, é improcedente a reintegração de posse, olha, eu uso capião a partir de hoje o imóvel é seu. Isso não existe, né? O juiz vai fingir demência. E muitos advogados e advogadas erram feio nesse sentido. Erram feio mesmo. Porque é uma tese totalmente fora, né? Não pode. O uso capião tem que ser feito, é uma ação declaratória. Você tem que ter em mente que é uma ação declaratória, você não está brigando com ninguém. Eu falo que o uso capião é uma ação que você não quer guerra com ninguém. Pode alguém contestar, pode alguém se habilitar, claro que pode. Mas, em regra, é uma ação que não é litigiosa, ela é consensual, né? De jurisdição voluntária. Isso quer dizer o quê? Que não tem briga. Tanto é que o uso capião, de fato, ele não tem réu, né? Quando nós colocamos réu na ação do uso capião, nós erramos a ação. Na verdade, o próprio acórdão, é verdade, eu me lembro de uma aula que o senhor falou que realmente não tem réu. O problema é que o próprio acórdão, você vê, o judiciário não sabe o que está fazendo, porque o tempo todo eles falam o réu isso, o réu aquilo, o réu isso, o réu aquilo. Então é complicado, né? Sabe por quê? Eu vou te explicar por que isso acontece. No Brasil, nós temos as varas especializadas, né? Que são as varas de registros públicos.
Em São Paulo o município de São Paulo tem duas, o Fórum João Mendes tem duas, tem a primeira e a segunda. E no Brasil tem outras também. Mas tem muitos lugares do Brasil, muitos municípios que não tem. Então, quando não tem uma vara especializada em registros públicos, em uso capião e afins, nós somos obrigados a usar o que tem. O que a gente vai usar? A vara civil. E a vara civil, nós temos um problema sério. Porque a vara civil é um juiz ou uma juíza, ou os próprios assessores, né? Eles julgam tudo. Julga divórcio, separação, ação de alimentos, exoneração de alimentos. E esse é um problema sério. Por quê? Quem faz tudo não faz nada, né? Então eles julgam mal tudo. Principalmente ações de uso capião, que queira ou não queira, é uma ação para regularizar imóveis bem diferente das outras, né? Porque o juiz tem que fiscalizar uma ação dessa. Se tem posse, a posse é mais pacífica, animus domini. Você pega um juiz que não gosta do assunto, um juiz, uma juíza, porque está acostumado a julgar outras questões cíveis, ele não sabe nem que existe soma de posse, ou se sabe faz confusão, né? Sim, sim. Não querendo, só para pontuar, só antes que eu me esqueça, ele chegou a propor a gente comprar a parte dele do imóvel por 170 mil. E deu a alternativa de que fosse pago aluguel, um aluguel de 600 reais. É um imóvel no Maracanã. Na verdade, o que ele quer é descaracterizar, pelo que eu entendi, fazer um novo contrato de aluguel. Ele quer descaracterizar a posse, né? É só para mencionar que não é bobo não, né? Ele propôs isso. E esse acordo, você achou interessante alguma coisa ou não? Porque, na verdade, o que é negociável no Brasil? Nós temos, todo mundo fala, compra e venda de imóveis regularizado. Mas não é a realidade do Brasil. O Brasil, 75% dos imóveis, uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento, feita recentemente, ela provou que nós temos pelo menos 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. Absurdo, né? Ou seja, nós temos 25% apenas regular. Então, é comum a compra e venda de posse. Compra e venda de cessão de direitos possessórios e afins. É comum a cessão de direitos hereditários. Só que a cessão de direitos hereditários é uma fria, né? Porque ela tem vários requisitos. Você tem que ter a anuência de todos os herdeiros, você tem que ser feita por escritura pública. Então, o risco de a gente fazer uma cessão errada de cessão de direitos hereditários e não valer nada é muito grande. Por isso, o ideal é a gente cair para a posse, né? Quando nós caímos para a cessão de posse, é uma abertura muito grande. Não precisa nem ser feita por escritura pública. Pode ser feita. Tem tabelião que faz, tem tabelião que não faz. Mas a gente pode fazer um bom instrumento particular de cessão de posse. E a validade é a mesma, né? E essa cessão de posse para nós, numa nova ação de uso capião em meu nome, ou meus irmãos, teria que ser chamado a minha avó, ela tá... Só o nome dele aparece no RGI. Só que ela é casada em comunhão total e está separada de fato há mais de década. Aí como que seria isso? Ela teria que entrar no processo? Como que seria? Não. Na verdade, se for feita uma cessão de direitos possessórios para vocês, né, ou para o amigo, ela vai ser não onerosa, melhor ainda. Porque esse negócio, vamos fazer um valor fictício. Não, isso é bobagem. Você dá margem para uma nulidade, margem com uma simulação, não precisa disso. Faz uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa, com uma cláusula de suma de posse. E aí, com essa cessão, você consegue fazer os capião no teu nome e o cuidado que a gente tem que ter numa ação dessa é juntar provas da posse dela, entendeu? Tem os IPTUs, os condomínios, as contas de luz, as contas tudo no nome dela. Tudo no nome dela. E tem, enfim, eu não sei se nesses casos, como a gente tentou a prova testemunhal e não conseguiu, mas todos que moram lá, inclusive o porteiro que é da fundação do prédio, ele está lá ainda, assim, desde 60 e pouco, quando o prédio foi construído, e vizinhos, e síndica, e todos, basicamente, conhecem a minha mãe desde sempre, e nós desde pequenos. Então, também tem essa situação da prova testemunhal e tem essa documentação tem obra também que foi feita, não muita, porque minha mãe nunca teve muito dinheiro, né? Então, inclusive teve época que chegou a fazer faxina para fora, né? Mas, apesar de ser formada em História. Então, assim, tem toda essa documentação, nós temos. Isso
Hoje tem muita conta, é apartamento? É apartamento. É apartamento. Imagino que a água tá dentro do condomínio, não é? Isso. Hoje o que ela deve ter, que vai nos ajudar muito, é o quê? Ela tem... Condomínio tá no nome dela? Sim, não. Não? Não, salvo engano. Eita, agora você fez uma boa pergunta, doutor. Mas eu sei que o IPTU, é claro que não tá, né? Porque ela não é a proprietária no papel. Agora o condomínio é ela que paga. Agora se tá no nome dela é uma boa pergunta. Consegue falar com ela? Se não tiver, o bom é fazer uma forcinha para colocar no nome dela ou no seu já direto. A ideia Sim, é... eu acho que tá. Tá. O condomínio de lá, se tá no nome dela. Sim. E ela paga esse condomínio através do quê? De boleto? Normalmente é boleto, né? Boleto, Isso ela tem, porque ela paga desde de sempre, né? Comprovante de pagamento, isso tudo. E me fala uma coisa, hoje você teria alguma conta já nesse imóvel ou não? O boleto tá em nome do padrasto, tá? Minha mãe Tá. no WhatsApp. Sabe o que ela tem que fazer? Ela tem que dar uma insistida para passar pro nome dela, é um direito dela. Como ela que paga e já paga, ela pode fazer um requerimento ou mandar um e-mail formalizando isso, falando que ela já paga há muito tempo, então ela gostaria de transferir pro nome dela para facilitar o pagamento e ela ter mais segurança jurídica. Tá. Vou tentar. Gás, luz, né? Tá. O condomínio realmente está no nome dele. Mas eu vou falar com ela então para fazer esse requerimento. Mas essa altura vale de alguma coisa? Se fizer isso agora, é claro que o ideal é que já tivesse feito, mas se fizer isso agora já ajuda também, porque demonstra o animus domini, né? Você demonstra que não faz prova de posse. A posse a gente teria que ter usado isso já pelo menos há um tempinho, uns 3 anos, pelo menos, 2 anos, 1 ano, mas a gente consegue fazer prova do animus domini, que já nos ajuda, já é um requisito que a gente está cumprindo, né? E a própria ação de 2014 também já demonstra, né? Eu também fiquei pensando nisso, a prova do animus domini documental é difícil. É difícil. Só se é porque tem esse processo de 2014 que houve a desistência e esse agora de 2017, né? Que com certeza é o animus domini, né? Apesar da derrota, né? Você vê que interessante essa estratégia da gente, se possível, né? Se ela aceitasse, se vocês aceitarem. Mas olha que legal, se der certo de passar para vocês, poxa, bato na madeira, né? Não é o caso, vai ver muito. Mas evita o inventário lá na frente, protege o imóvel, a súmula 237, regulariza já no nome de vocês. Só tem vantagem, né? E dá até para fugir, talvez, desse usucapião que criou algum vínculo. Pega um juiz ruim, fraco, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer confusão. Ele vai querer uma certidão de breve relato desse usucapião do passado, entendeu? E pode até declinar e dizer que a própria vara tem que julgar de novo, né? Por conexão, continência, sei lá. Pega um juiz preguiçoso e precisa bater meta, e tá tudo atrasado, tá ruim as coisas para ele ou ela, vai tentar empurrar esse processo para quem? Pro juiz de origem. Aí pega um outro juiz que é preguiçoso e fala, não é comigo não, volta para você. Fica um ping-pong. Brasil, né? País que a gente ama, mas é complicado. Mas é difícil, mas essa alegação é plausível? Tem fundamento para tudo, né? Briga de competência, tudo bem que... Briga de competência, tudo bem que nós vamos ter uma decisão. Se for parar na decisão, a ação, na verdade, é uma ação declaratória. Então, em tese, não teria que fazer conexão, né? Não teria que fazer, não. Seria distribuição livre. Então, mas se um juiz faz isso e o outro fala, não é comigo, é com você mesmo, poxa, vocês vão perder quase 6 meses a 1 ano. Olha que absurdo. Entendi. Mas é defensível e a chance é grande, né? Eu digo a parte da competência, né? Não dá para numa briga dessa de competência, quem na verdade vai ficar ruim para o juiz que fugiu do processo, né? Mas ruim vocês perdem 6 meses para descobrir essa questão e ter o fundamento dela, né?
Sim, sim, sim. E, doutor, lá a proposta dele de 170 mil, é claro que a gente chegou a considerar, não porque temos o dinheiro. Não, e também não é considerar porque eles têm razão, não é isso não, é porque às vezes a gente foge, né? Não. A gente foge do litígio, né? Foge. Sim, sim. E assim, eu pensei em considerar e aí fazer uma extrajudicial. Seria possível nesse caso? Se ele dissesse, eu aceito, e aí a gente faz a uso campeão extrajudicial no valor de tanto. Assim, eu estou falando isso, mas eu não tenho esse dinheiro, nem minha mãe tem. Eu pensaria numa conta proposta para tentar algum empréstimo com o banco, entende? E parcelado, não aceitariam direto com eles? Não custa fazer a proposta, mas o não já tem na vida, eu falo, né? O parcelado, de pagar parcela assim, de transferir mesmo, de TED? Assim. Eu falo porque é comum nos negócios, e eles querem vender também, às vezes quer se livrar do problema, eles aceitam, tá bom, a gente aceita aí, parcelado em 50 vezes, aceita, entendeu? Uma parcela, não sei que vocês possam pagar, hoje uma parcela, sei lá, vamos chutar aqui, de 3 mil, você daria para pagar? Eu acho que não. Eu andei vendo 150 mil no financiamento, se fosse feito no meu nome, daria mais ou menos uns R$1.300 por mês. Aí eu acho que talvez a minha mãe conseguiria se pagar. Isso enquanto ela estiver trabalhando, ela já é idosa, né? Enfim, não sei até quando ela vai conseguir trabalhar, né? Mas não seria a melhor saída. Seria uma saída plausível, mas não seria a melhor. Entendi. Eu falo isso por quê? Porque se a gente consegue fugir do financiamento com o banco, sempre é a melhor solução, né? Sempre é, né? Claro. Agora, sabe o que é importante também? É claro que se tem condições de fazer acordo e comprar, é bom. Claro que é bom. Se livra da principal encrenca, né? Fica mais fácil ter sucesso nos campeão. Mas também é importante vocês saberem, e eles sabem disso, que vocês não dependem disso, né? Vocês podem fazer os campeões independente se tem ou não documentos de posse, né? Independente, inclusive, dessa negociação, né? Então, daria para fazer os campeões nesse sentido também, né? Sem esse negócio, sem esse acordo, né? Sem esse acordo. Ele ajuda a evitar um litígio, uma habilitação no processo, uma contestação. Ele ajuda a evitar o quê? Evitar que eles possam atrasar os campeões de vocês, entendeu? Ele ajuda muito. Entendi. Mas ele não vai fazer vocês ganharem não, viu? E nem perder. E é possível que ele também nem queira mais, assim, depois que a gente saiu da reunião, ele me ligou dizendo que tinha ficado irritado. Não, que eu tô irritado, que eu acho que ele ficou irritado que eu tinha muita informação das dívidas, dos processos. E aí ele me ligou, não, eu tô irritado que você tá de olho. Eu falei, como é que é? Eu até chamei de vô, né? Eu falei, como é que é? Eu tô de olho, é só um direito da minha mãe. Eu não tô de olho em nada, você nunca pagou nada pra minha avó. A gente tá querendo só salvar um imóvel, dos vários que vocês já destruíram, não, porque eu fiquei irritado, não sei o que, aquilo que eu tinha te falado, olha, esquece tudo, eu vou conversar com o meu advogado. Bom, e foi isso já tem 20 dias e ele não falou mais nada. Literalmente sumiu. Nós também não falamos nada. Agora, o que eu oriento vocês a fazerem? Numa situação dessa, a gente não sabe o que é capaz do ser humano, né? O ser humano é complicado. Eu orientaria vocês a fazerem o quanto antes, faz uso campeão. Por quê? Fazendo uso campeão, você consegue regularizar o imóvel. Vai trabalhando nele. Independente se for com soma de posse ou não. Independente de quem aparecer no polo. E também é interessante, porque vocês vão usar a súmula 237 para se defender. Porque se a conversa ficou meio esquisita, ficou meio tensa, né? Eu vou conversar com o meu advogado primeiro. Vai saber o que ele vai orientar. Já pensou fazer uma ação de arbitramento de aluguel? Forçar vocês a pagar aluguel, extinção de condomínio, imóvel vai a leilão, entendeu? Pois é. Existe ainda essa chance, né? Então eu vou... E faz, viu? Faz.
Sabe por quê? Aqui no escritório, o que eu tenho de ação de pai contra filho, filho contra pai, ou seja, o ser humano é capaz de tudo. A hora que bate a ganância ali, estou sendo prejudicado, bate, né? Faz ação. E aí, doutor, é claro que eu não sei, assim, o senhor é um advogado renomado e é muito conhecido e especialista em uso capião. Então, eu sei que o valor justo que seria para entrar com essa ação talvez não seja o valor que a gente consiga pagar. Então, eu já estou chorando, né, de antemão. Desculpa a minha tosse, viu? Mas é de falar muito. Não, doutor, isso aí faz parte do ser humano. Eu que já peço desculpa por estar chorando. Não tem problema. A gente tem que ser o jeito que é, tem que fazer o que a gente sente bem. Entendeu? Com muito carinho. Eu não sou... Eu gostaria sim eu ficaria muito tranquilo de fazer com o senhor e usaria a tese que fosse escolhida, fosse melhor, que o senhor achasse melhor. E a gente tem grandes chances de ganhar, porque senão minha mãe não vai ter onde morar. Eu gostaria muito, né, de fazer com o seu escritório, né? Como que eu faço? Na verdade, agradeço, né? Realmente, eu acabei de ganhar um prêmio como advogado mais conhecido no Brasil de direito imobiliário na parte de regularização de imóveis. Fiquei muito feliz. Tá até aqui pendurado aqui. O meu livro, né, o Uso Capião e Direito Imobiliário de AZ se tornaram os mais vendidos no Brasil. Então, eu falo que é muito bom isso, né? Normalmente quem lida na área, quem trabalha no mercado imobiliário, quem trabalha com corretagem imobiliária, negócios, transações, conhece meus livros, meus artigos. Eu tô olhando o seu livro. Tá, que legal. Quando não conhece é porque não é estudioso. Eu brinco, né, o pessoal dá risada, mas é verdade, né? Porque tem muita coisa escrita, né? Muita aula. Então, eu ajudo sim, se quiser é um prazer. E não é porque eu sou conhecido na área, sou renomado do direito imobiliário, que eu abuso na cobrança de honorários. Não, tanto é que aqui no escritório nós temos uma política. Nós temos a nossa tabela, 30% de entrada e o restante a gente parcela. Esses 30% de entrada também pode ser parcelado no cartão. E o restante pode ser parcelado no cartão ou boleto. Por que nós temos essa política? Eu tenho essa política aqui no escritório. Porque é uma forma que eu consigo ajudar todos, né? Então eu ajudo todo mundo. Diante de qualquer situação financeira eu consigo ajudar. Eu falo que parcelando a gente consegue comprar tudo, né? E por que parcela do jeito, normalmente, que a pessoa consiga pagar ali? Porque é uma forma também de ela não pagar errado ou deixar de pagar e aí cria um outro problema. Então ajudo sim. Hoje, um imóvel aqui, uma ação de uso capião de regularização de imóveis, vai gastar o valor de tabela, o valor mínimo. É o valor de 13 mil reais. É o valor de um imóvel de 100 mil a 500 mil reais. Então, eu nunca cobro em cima do valor do imóvel, né? Por quê? Porque eu não acho justo, não acho correto. Se o imóvel vale 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, para mim tanto faz. Eu quero regularizar o seu imóvel, eu quero te proteger em relação ao que possa acontecer. Eu acho que é mais correto, mais justo. E aí sim, dependendo da complexidade, né, tem algumas coisas diferentes, mas esse é o valor. Então não é nada que não seja pagável. Muitas vezes eu atendo o cliente aqui, muitas vezes já passou na mão de 2, 3 advogados, fez a ação errada, fez a tese errada e cobrou 20 mil. 30 mil reais. Aí a pessoa, poxa, professor Júlio, o senhor é tão conhecido na área e cobrou 7 mil reais a menos que o advogado cobrou e só fez lambança, fez besteira. Teve uma peça até que o cliente reclamou que era copia e cola, só que era aposentadoria. Então o advogado fazia aposentadoria, acho que ele se perdeu e colocou teses de aposentadoria no meio de uma ação de uso capião. Absurdo, né? Acontece. Mas por quê? Porque eu acho que tem que ser um valor acessível. Um valor acessível que você consiga pagar. Nada abusivo, né? Que não inviabilize, né? Eu acho que não. É claro que eu advogo muito para construtor, incorporador, aí os valores são outros, né? Porque é diferente. Eu regularizo, eu sou a matéria-prima, né? Para eles venderem, para eles construírem um prédio. Então são outros. Mas para pessoa física eu procuro ajudar. Porque eu acho que a gente não pode trabalhar só por ganância, tem que trabalhar por amor. Claro que o que a gente combinava, né, é o que ficou combinado, né? Tem um contrato de honorários, tudo certinho, tudo organizado, mas eu acho que desse jeito é o correto, né? E deu certo. Seria